As chaminés da fábrica exalavam os últimos suspiros de fumaça da noite, tingindo o céu de setembro com tons de metal que esmorece ao frio. Max, como todos o chamavam, pisava firme no asfalto rachado que conhecia como a palma da mão, quase sem perceber que acelerava o passo. Aquela noite era diferente. Sua mãe estava no plantão noturno, e pela frente se estendiam horas de liberdade, um luxo raro que brilhava como ouro em meio à rotina cinzenta. Ao chegar perto do velho chopo junto ao prédio 7, hesitou. Ajeitou o colarinho da camisa xadrez, puxou para baixo a jaqueta militar que herdara dos tempos de serviço, como se aquelas peças pudessem disfarçar o nervosismo. As mãos, acostumadas ao peso das ferramentas de eletricista, tremiam levemente ao tirar do bolso um pente surrado. Foi então que Olga apareceu do nada como um raio de sol furando as nuvens pesadas. O casaco bege, cinturado na cintura fina, os cabelos loiros presos em rabo de cavalo com uma mecha solta sobre a testa. Max a observava como terra sedenta absorve a primeira chuva depois da seca. Oi, ela sorriu, aproximando-se. Está aqui há muito tempo? Acabei de chegar, mentiu, embora já tivesse dado voltas no quarteirão por quase 20 minutos. Seus olhos, claros como água de rio, o encaravam com uma ternura que ela reservava só para ele. 2 anos de relacionamento tinham ensinado Max a valorizar aqueles instantes em que o mundo inteiro se resumia a um único olhar. Minha mãe perguntou se você passa lá hoje, comentou Olga enquanto caminhavam pelo pátio. Meu pai trouxe um pedaço de linóleo novo da fábrica. Vão trocar o piso da cozinha. Agora não é o melhor momento. Max assentiu, compreendendo a mensagem velada. Entendi. Na minha casa também não dá, minha mãe só sai às 8. Trocaram um olhar cúmplice, daquele tipo que nasce quando 2 pessoas estão acostumadas a contornar obstáculos como se fossem parte do cenário. Que tal o parque? Sugeriu ela, mas a voz já carregava o cansaço de tantas vezes em que a falta de opções os empurrava para bancos públicos sob céu aberto. As nuvens baixas, carregadas de umidade, não prometiam uma noite agradável. Vamos lá pro estádio metalúrgico, decidiu Max. O Sérgio está de plantão na recepção hoje. A gente pode ficar um tempo na sala dos treinadores. O estádio, apesar das arquibancadas descascadas e do gramado sempre amarelado, era um ponto de orgulho no bairro. Sérgio, um antigo colega de escola, agora trabalhava como vigilante e quando não havia fiscalização, deixava-os entrar em cantos escondidos por amizade. Ah, esqueci de te contar, lembrou Olga quando já tinham passado a rua principal. Hoje me designaram para ser supervisora de estágio na faculdade. Vou ter que dar aulas na escola 47 por 3 meses depois das férias, a partir de janeiro. Isso é bom, respondeu Max. Experiência antes do diploma? Ela parou fitando-o com seriedade. Não é só isso. Significa que no próximo outono já serei professora de verdade. Max engoliu em seco. Aquelas palavras carregavam algo não dito, mas óbvio para ambos. A vida seguia adiante, enquanto eles permaneciam presos no mesmo lugar. Eu entendo, Olga murmurou, segurou suas mãos. Mas um quarto alugado custa no mínimo 50 rublos. É 1/3 do meu salário. E se somar luz, gás? E se a gente morar junto? Ela baixou os olhos, mordendo o lábio. Quando você começar a ganhar mais, a gente conversa. Max soltou suas mãos e seguiu em frente, mas depois de alguns passos virou-se. Olga permanecia imóvel, os dedos apertando a bolsa com força. Você acha que meus pais conseguiram tudo sozinhos? Sua voz falhou. Meu pai contava como era no começo. Um colchão no chão, 2 pratos e uma panela. Mas era deles. Naquela época, ele já tinha qualificação nível 5 e ganhava 220 rublos. Minha mãe no mercado recebia 130 mais uns favores aqui e ali. Conseguia trazer coisas que não tinha nas prateleiras. E a gente? Minha mãe, enfermeira, mal fecha as contas. Eu ganho 180. Caminhavam lado a lado entre os prédios de 5 andares, todos iguais como cópias baratas. Das janelas abertas escapavam sons de televisores sintonizados no tempo, o noticiário da noite. O ar cheirava a janta sendo preparada, sopa de repolho, batatas fritas, às vezes o perfume doce de um bolo recém-saído do forno. Às vezes tenho a impressão de que vamos ficar nos encontrando assim para sempre, desabafou Olga de repente. Sempre esperando sua mãe sair de plantão ou sua tia Valia viajar. Para com isso Max interrompeu parado. Eu quero um lugar nosso tanto quanto você. Só preciso planejar direitinho. Enquanto você planeja, a vida passa, ela retrucou, amarga. Abuscaram-se sob a marquise do ponto de ônibus, protegendo-se da chuva que começava a cair. As gotas batiam no telhado de zinco como um relógio marcando o tempo que escapava.
Olha, Max segurou seus ombros. Amanhã eu falo com o mestre de obras. Vou ver se consigo horas extras ou entrar na equipe de conserto de motores elétricos. Lá pagam melhor. Olga levantou o rosto surpresa. Sério? Ele confirmou com a cabeça. E depois de uma pausa, juntou coragem. Acho que vou conversar com seu pai. Pedir conselho. A chuva aumentou, transformando as ruas em espelhos que refletiam a luz fraca dos postes. Mas o rosto de Olga se iluminou, como se um raio de sol tivesse rasgado as nuvens. Ele vai gostar. Ela se aninhou contra Max. Sempre diz que você é um rapaz sério, só muito. Orgulhoso demais. Não é orgulho, ele gaguejou, buscando a palavra certa. É independência. Como quiser, sorriu Olga, e de repente se esticou para beijá-lo. Em 2 anos, os beijos nunca tinham perdido a intensidade. Cada um queimava como o primeiro, inesperado e avassalador. Tenho que ir, ela se afastou a contragosto. Amanhã tenho aula às 8. Max assentiu, mas não soltou sua mão. Espera a chuva passar, mentiu, olhando para o céu escuro. Ambos sabiam que não era a chuva. Era só o desejo de prolongar aquele momento, de adiar a despedida mesmo que por alguns minutos. Até amanhã, ela finalmente disse, libertando os dedos. Até amanhã, repetiu Max, observando-a atravessar o pátio saltando poças. Só virou as costas quando o casaco bege desapareceu pela porta do prédio. No caminho de volta, nem sentiu a chuva ou as poças. Uma única ideia martelava em sua cabeça: chega de esperar. Hora de agir. Os ponteiros do relógio da agência de correios marcavam 8 da noite. Nas janelas ao redor, as telas azuis dos televisores começavam a piscar. Amanhã seria um novo dia, e Max jurou a si mesmo que não seria igual aos anteriores. Na manhã seguinte, ele verificou 3 vezes se todos os botões da camisa estavam abotoados antes de apertar a campainha. Do outro lado, ouviu-se o passo pesado e familiar de Viktor Stepanovich. Max, o pai de Olga, homem de ombros largos e sobrancelhas espessas, abriu a porta com um sorriso franco e apertou sua mão com firmeza. Entra, minha filha disse que você viria. O cheiro de pão fresco e um aconchego indescritível, daquele tipo que faltava no apartamento dos Lebedel, envolveu Max assim que cruzou a soleira. Victor tirou sua jaqueta e a pendurou ao lado de um casaco gasto, testemunha de muitos invernos. Nina, chamou o pai de Olga. O Max chegou. Nina Ivanovna apareceu da cozinha, enxugando as mãos no avental bordado com flores azuis. Entre, meu filho. Acabei de fazer chá. Sua voz, quente como o vapor que subia das xícaras, aliviou a tensão que apertava o peito de Max. Olga surgiu do quarto, vestida com um vestido simples, os cabelos presos em um coque. Seus olhos diziam obrigada por vir, enquanto os lábios formavam silenciosamente eu te amo. A cozinha dos Vasilieu era o coração da casa, pequena, mas iluminada, com uma samambaia no parapeito e cortinas de bolinhas miúdas. Na parede, um calendário com paisagens bálticas e uma foto emoldurada dos pais de Olga, jovens, com o mesmo sorriso que Max via agora em Nina. Ele não pôde evitar fixar o olhar na imagem. A mesma expressão. Os mesmos olhos claros de Olga, pensou Max, enquanto Viktor Stepanovich empurrava em sua direção um pratinho com biscoitos caseiros. Então, Machim, o que o traz até nós? A voz do pai de Olga era calma, mas carregava aquele tom que antecede conversas sérias. Max sentiu a garganta secar. Tomou um gole de chá que queimou levemente ao descer, como se antecipasse o peso das palavras que estavam por vir. Viktor Stepanovich. Ele endireitou os ombros como quem se prepara para um mergulho em águas geladas. Vim pedir a mão da sua filha. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era daquele tipo especial, em que as palavras se tornam desnecessárias porque tudo já foi dito sem elas. Nina Ivanovna levou a mão à boca, os olhos brilhando como se segurredassem lágrimas. Olga congelou no meio do gesto, a xícara suspensa entre a mesa e os lábios. Viktor Stepanovich pigarreou, disfarçando a emoção, e só então falou. Assunto sério, isso. Seus dedos tamborilaram na mesa de madeira. E onde pensam em morar? Sua mãe, Machim, não tem espaço para mais um. E aqui, fez um gesto circular pela cozinha apertada. Você conhece nossa situação. Alugaremos por enquanto, respondeu Max, firme. Andei pesquisando. Por 50 rublos dá para encontrar um cômodo nos fundos de um apartamento antigo. Não é um palácio, mas é um começo. Viktor Stepanovich trocou um olhar com a esposa, coçando a barba por fazer. Alugar, repetiu como se pesasse a ideia. Então, de repente, levantou-se e foi até o corredor. Voltou com um caderninho de capas gastas, as páginas amareladas pelo tempo. E se eu te oferecer outra opção? Lembra do Antipov, do 4º distrito?
Conseguiu um apartamento novo pela lista de espera e está vendendo o antigo, uma cruchoca de 1 quarto. Não é grande coisa, mas é sua. Fez uma pausa dramática. Sabe quanto ele está pedindo? Max não respondeu. Apenas esperou, sentindo o coração bater mais forte. 4.500. O ar saiu dos pulmões de Max num assobio involuntário. 4.500 rublos. Era uma fortuna. Em 2 anos de economia rigorosa, não juntaria nem metade. Balançou a cabeça, já se preparando para recusar. Nós ajudamos, disse Nina Ivanovna, simples assim. Suas mãos, sempre ágeis, agora tremiam levemente sobre o avental. Temos 3.000 guardados. Era para um dia difícil, mas, sorriu através das lágrimas, o casamento da filha é mais importante que qualquer reserva. Não posso aceitar, Max recuou como se o dinheiro queimasse. Não é justo. Pode sim, Viktor Stepanovich cortou, tranquilo. Não é para aceitar. É para pegar emprestado. O resto a gente tira no Serban, a 3%. Você paga aos poucos, quando der. Olga permanecia em silêncio, os dedos apertando a xícara até os nós branquearem. Era como se assistisse a uma peça em que ela era ao mesmo tempo a protagonista e a plateia, temerosa de que qualquer movimento seu quebrasse o encanto daquele momento. Preciso pensar, murmurou Max, dividido entre o orgulho e a razão. Pensar no quê? Viktor Stepanovich pousou a mão pesada em seu ombro. O Antipov viaja daqui a 1 mês. Se não comprarmos rápido, outro leva. E quando mais uma chance dessas vai aparecer? Max olhou para o fundo da xícara, onde folhas de chá dançavam na água morna. Quantas vezes havia sonhado com um lugar só seu, onde pudesse fechar a porta e ficar a sós com Olga. Mas aceitar aquilo dos pais dela era demais. Sinok, a voz de Nina Ivanovna foi como um abraço. Aquela palavra simples, filho, fez algo dentro dele estremecer. Não somos estranhos. Família se ajuda. Quando a Nina e eu começamos, continuou Viktor Stepanovich, a voz rouca de memória, o pai dela, Ivan Prokhorich, nos deu toda a sua premiação trimestral. Eu também era orgulhoso, não queria. Mas ele me disse, Viktor, ajudar os filhos é um dever sagrado. Se não aceitar, me ofende. Aceitei. Depois, quando pude, devolvi. A ele e aos meus pais que nos deram um enxoval de casamento. O tic-tac do relógio de cuco preenchia a cozinha. Max olhou para Olga. Em seus olhos, uma esperança tão pura que todas as suas dúvidas de repente pareciam pequenas, insignificantes. Estou de acordo, disse ele por fim. Mas com uma condição, devolverei cada kopek. Combina? Viktor Stepanovich estendeu a mão calejada. Trato feito? Trato feito. Quando as mãos se apertaram, Nina Ivanovna soluçou e enxugou os olhos com a ponta do avental. Que bom! Ela se levantou, energizada. Vou buscar a torta. Uma ocasião dessas pede celebração. Enquanto a mãe de Olga tirava do forno uma torta de cereja que encheu a cozinha com um cheiro doce e quente, Viktor Stepanovich pegou no armário uma garrafa de Stolichnaya pela metade e 4 copinhos de vidro facetado. Pelo apartamento resolvido, serviu a vodka com cuidado. E pelos jovens. Max sentiu os ombros relaxarem, como se um fardo invisível tivesse sido retirado. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro deixou de ser uma mancha borrada no horizonte. Depois do 3º copo, Viktor Stepanovich pegou a guitarra encostada no canto e começou a tocar, baixo, mas com alma. Quantas moças boas existem! Quantos nomes carinhosos! Nina Ivanovna acompanhava em surdina, e Olga apoiou a cabeça no ombro de Max. Naquele instante, ele entendeu que havia se tornado parte de algo maior do que um casal à procura de um lugar no mundo. Havia se tornado família. Caminhando de volta para casa naquela noite, Max não sentia o frio. No bolso, um papel com o endereço do Antipov e o telefone da Cercaça. Na cabeça, um plano já tomava forma. Amanhã ligaria, marcaria um encontro, começaria a papelada. Parou em frente ao prédio onde morava, olhando para as janelas escuras. Minha mãe já deve estar dormindo, murmurou. Trabalhará no turno da noite. Precisaria contar tudo a ela pela manhã. Sabia que Raíssa Petrovna ficaria magoada a princípio. A solidão pesaria sem o filho por perto. Mas, no fundo, ela entenderia. Era assim que a vida seguia, abrindo espaço para novos começos. Max inspirou fundo o ar gelado de fevereiro. Algum lugar, ao longe, o último bonde da noite rangia nos trilhos, voltando para o depósito. Uma nova fase começava. Uma vida sem esperas eternas, sem soluções provisórias. Uma vida onde ele e Olga teriam, finalmente, seu próprio canto pequeno, mas deles. Um pedacinho daquele mundo imenso para chamar de lar. A loja de móveis testava a paciência dos clientes naquele sábado de manhã.
Uma multidão se deslocava lentamente entre conjuntos de jantar e estantes solitárias, examinando etiquetas de preço e passando os dedos pelas estofarias. Armário Kiev. 3 meses de espera. Conjunto Vega. Só com reserva para abril, resmungava um homem de óculos consultando a lista que a vendedora lhe estendia. Max e Olga contornaram o grupo, espremendo-se em direção ao setor de estofados. Lá, alguns sofás estavam cercados por compradores como uma fortaleza sitiada. Com licença, Olga dirigiu-se a uma mulher robusta de jaleco azul com o crachá aquele sofá bordô. Podemos ver de perto? A vendedora assentiu com um gesto cansado. Pode, minha filha. Mas é o último da vitrine. Se quiserem, levam este mesmo. Não era o modelo mais moderno. Madeira nos braços, estofado em um tom de cereja madura, levemente desgastado nas bordas. Nada de extraordinário, e no entanto algo nele chamava atenção. Posso sentar? Olga não esperou resposta. Ao se acomodar na beirada, as molas rangiam baixinho, cedendo ao seu peso. Passou a palma pela tapeçaria, depois olhou para Max com um brilho quase infantil nos olhos. É este. Tem certeza? Ele sentou-se ao lado, hesitante. Vamos ver outros? Não. A firmeza em sua voz não deixava margem para discussão. Este é o nosso sofá. Max virou-se para Tamara Georgievna. Quanto? 380 rublos, respondeu ela, já pegando um bloco de notas. Podem parcelar, se quiserem. Ele fez as contas mentalmente, quase 2 vezes seu salário. E a entrega? Grátis dentro da cidade. Se fechar hoje, amanhã já está aí. Os dois trocaram um olhar. O plano era comprar apenas o essencial, uma mesa, 2 cadeiras, talvez um criado mudo. O sofá viria depois, quando juntassem mais dinheiro. Mas os olhos de Olga diziam tudo. Vamos levar, decidiu Max. Enquanto Tamara preenchia os papéis, Olga não se afastou do sofá, como se temesse que ele evaporasse. Boa escolha, comentou a vendedora ao entregar o recibo. Este modelo se chama Conforto, e por conforto, minha filha, sempre se paga. Olga sorriu. Estamos preparados. Do lado de fora, na calçada coberta de neve derretida, Max suspirou. Gastamos quase tudo. Não vai sobrar para a mesa. Não tem problema, ela aninhou-se em seu braço. Os primeiros tempos a gente janta no sofá, ou no chão. O importante é que ele será nosso lugar. Ele apenas assentiu. Não mencionou os 200 rublos que tirara da poupança secreta, o dinheiro guardado há meses em turnos extras para a moto dos seus sonhos desde o exército. No dia seguinte, 2 carregadores de avental de lona subiram o sofá até o 3º andar, encostaram-no na parede defronte à janela e saíram em silêncio, levando 3 rublos de gorjeta. Pronto, disse Max quando ficaram sozinhos. Agora temos uma casa. Olga estendeu sobre o estofado um cobertor antigo, trazido da casa dos pais com franjas desfiadas. Improvisou uma mesinha com uma caixa de papelão, serviu chá do termo em copos de metal com porta-copos. Nosso primeiro jantar em casa. Os dedos dela tremiam levemente ao encher os copos. Sentados lado a lado, o silêncio entre eles era denso de significado. Lá fora, o crepúsculo de fevereiro tingia a neve de azul. Buzinas distantes, o zumbido abafado de uma TV no apartamento vizinho, sons comuns de uma noite qualquer. Mas para eles, era a primeira noite de uma vida nova. A vida que dali em diante teria um endereço certo. Aquele sofá bordô, testemunha muda de risos, discussões e reconciliações. O primeiro móvel que, sem saber, se tornaria o coração de seu lar. Na cozinha, entre o barulho de pratos sendo arrumados e o cheiro de comida que ainda impregnava o ar, os preparativos finais do jantar seguiam seu curso. Olga secava as mãos no avental, enquanto os primeiros convidados começavam a chegar. Amigos de amigos, colegas, vizinhos, a casa, antes silenciosa, enchia-se de vozes e risos. Machim recebeu de Valério um embrulho com uma garrafa de champanhe e um bolo de casamento, enquanto Ilina, a nova colega de trabalho, entregava-lhe um buquê de pequenas crisântemos de primavera. Suas mãos eram quentes e secas, com dedos longos e bem cuidados, não as mãos de uma operária de fábrica. Não demorou para que outros convidados aparecessem. A vizinha do andar de cima com o marido, uma colega de Olga da escola, os pais de ambos. A mesa estava posta com esmero, mas sem excessos. Salada Olivier, arenque sob casaco de batatas, colodes caseiro, conservas feitas em casa, uma garrafa de champanhe soviético, um decanter de vodka e um vidro de 3 litros de compota de maçã para os que não bebiam. O primeiro brinde foi levantado por Viktor Stepanovich, pai de Machim. 1 ano se passou, mas é apenas o começo. Que o que virá seja ainda melhor. Os copos se entrechoaram, o som descompassado dos brindes ecoou pelo apartamento. Um beijo selou as palavras, sob os aplausos e exclamações dos convidados.
Era uma ceia como qualquer outra, repetida milhares de vezes em milhares de lares naquela mesma noite. Mas algo havia mudado na atmosfera familiar, como se uma nota desconhecida tivesse sido acrescentada a uma melodia conhecida. Elina sentara-se em frente a Machim, e ele surpreendeu-se ao perceber que, sem querer, prestava atenção a cada palavra dela. Ela falava do centro regional, do teatro, das novas tecnologias que pretendia implementar na seção onde trabalhava. Havia nela uma energia diferente, como se viesse de um mundo mais complexo, mais intelectual, preenchido por coisas que a vida de Machim nunca havia tocado. Vocês já foram ao teatro de opereta? Perguntou ela, dirigindo-se a todos, mas olhando, por algum motivo, apenas para ele. Na nossa cidade não tem teatro, respondeu Olga. Só o cinema Sputnik e o Palácio da Cultura. Às vezes passam espetáculos itinerantes por lá. Se tiver oportunidade, vão, vale a pena. Elina tomou um gole de champanhe. No mês passado, assisti a Silva. Não consigo transmitir a sensação. Machim percebeu pela primeira vez que nunca ouvirá falar daquele espetáculo. E pela primeira vez sentiu-se provinciano, rude, limitado pelas quatro paredes da fábrica e pelos hábitos de uma vida que até então lhe parecerá suficiente. A noite seguiu seu curso. Brindes, lembranças, canções ao som de um violão desafinado. Mas algo havia se alterado, quase imperceptível. Olga notou mais de uma vez como o rosto de Machim se iluminava quando Elina falava, como ele endireitava as costas e ajustava a gola da camisa sem perceber. Quando os convidados começaram a se despedir, Valéry sugeriu: Machim, a gente acompanha a moça até a República. São só 2 quarteirões daqui. Claro, respondeu ele, rápido demais, evitando o olhar da esposa. Vou só pegar o casaco. Olga continuou a recolher os pratos em silêncio. Na hora da despedida, Elina aproximou-se. Obrigada pela noite maravilhosa, disse ela com um sorriso sincero. A casa de vocês é muito aconchegante. Voltem a nos visitar, respondeu Olga, sem olhar para a convidada. Quando a porta se fechou atrás de Machim, ela afundou no sofá bordô e pela primeira vez naquela noite, deixou as lágrimas caírem. Os dias seguintes transcorreram em uma tensão estranha. Machim voltava do trabalho mais tarde que o habitual, justificando-se com um novo projeto no qual consultava o setor tecnológico, justamente aquele onde Elina trabalhava. Olga fingia acreditar. Quase não conversavam, apenas sobre detalhes domésticos. Comprou pão. Está na sacola. Pagou as contas? Na quarta eu pago. Na escola, ela corrigia cadernos automaticamente, sorria para os colegas, brincava com os alunos nos intervalos. Ninguém notava que seus olhos haviam perdido o brilho e que seu riso soava forçado. Na sexta-feira, Tatiana, esposa de Valéry, aproximou-se dela enquanto buscava o filho na escola. Olha, como amiga, vou te dizer uma coisa, começou sem rodeios. Essa é Elina. Ela tem fama de caçadora. Meu Valéry disse que ela mora sozinha na República, e agora está à procura de alguém para se agarrar. Olga congelou, incapaz de reagir. Ontem, depois do expediente, os 3 saíram juntos, Valéry, seu Machim e ela. Diziam que iam discutir uns documentos, mas o Valéry teve que sair, e seu Machim ficou sozinho com ela. Acho que você deveria conversar com ele. O dia todo, Olga revirou aquelas palavras na cabeça, como um baralho que não fecharia. Talvez seja só imaginação. Talvez seja apenas amizade. Mas o verme da dúvida já roía suas entranhas. Machim chegou por volta das 9. Trazia consigo o cheiro da noite de primavera, uma pitada de colônia e algo mais, algo estranho, que não pertencia àquele lar. Vai jantar? Perguntou Olga de costas para ele, junto ao fogão. Não estou com fome. Ele passou direto para a sala e ligou a televisão. É verdade que ontem você acompanhou a Elina até a República? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia. Machim virou-se. Em seu olhar, algo parecido com culpa relampejou, mas foi logo substituído por uma agressividade defensiva. E daí? Trabalhamos juntos. Trabalham? Repetiu Olga com amargura. Com que frequência você a acompanha depois do expediente? Não conto, retrucou ele, irritado. Que interrogatório é esse? Não é um interrogatório. É uma conversa entre marido e mulher. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Me diga a verdade, Machim. O que há entre vocês? Ele permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. Esse silêncio foi suficiente para que Olga entendesse tudo. Então é verdade, sua voz tremeu. Nem um ano se passou, e você já... Não aconteceu nada, cortou Machim brusco. Mas sim, ela me atraiu. É interessante. É diferente. Diferente como? Olga aproximou-se. Pela educação, pelos modos. Uma moça da cidade com manias de teatro. Sim, pelo amor de Deus. Ele levantou-se do sofá, abrupto. Sim, ela é culta.
Sim, tenho que conversar com ela. Sim, ao lado dela me sinto como um simples operário que nunca viu nada além da sua sessão na fábrica. E quem você acha que é, Machin? Perguntou Olga baixinho. Você é um trabalhador, um eletricista. Eu sabia disso quando me casei com você. E era isso que eu amava em você. Ele virou-se para a janela. É que com ela sinto que posso ser outra coisa. Não só aquele cara que conserta fios. Olga balançou a cabeça. Você esqueceu quem realmente é. Você não é só um trabalhador. Você é o homem que há um ano jurou me amar pela vida toda. Você é o marido que me beijou neste sofá e disse que nossa casa era um lugar para dois. Esse é o seu verdadeiro eu, Machin. Ele calou-se. E aquele silêncio doía mais que qualquer palavra. Preciso pensar, disse finalmente. Preciso entender onde. No quarto da Ilina na República, ironizou Olga, amarga. Fico na casa do Valéry. Só alguns dias. Preciso colocar as ideias no lugar. Pegou o essencial, a navalha, 2 camisas, uma calça jeans, e guardou tudo em uma bolsa esportiva. Assim, tão simples? Olga permaneceu parada na porta, braços cruzados sobre o peito. 1 ano. E pronto. Não estou dizendo pronto, ele fechou a bolsa. Estou dizendo, preciso de tempo. E você precisa de um marido. Ela deu um passo para o lado, liberando a passagem. De um verdadeiro. Não daquele que, ao primeiro sinal de dificuldade, corre para os braços de outra. Machin hesitou no batente, como se quisesse dizer algo, mas desistiu. A porta fechou-se com um clique tão suave que doeu mais do que um estrondo. Olga afundou lentamente no sofá bordô, aquele que testemunhara seus primeiros meses de felicidade. Na estofaria parecia ainda guardar o calor de seus corpos, o eco de seus risos, as marcas de suas esperanças. Esse sofá se chama conforto, lembrava-se das palavras da vendedora. Mas o conforto em casa sempre tem um preço. Na época, Olga não entenderá quão proféticas aquelas palavras seriam. O verdadeiro custo do aconchego não eram os 380 rublos pagos na época. Era algo muito mais caro. Ela não chorou. As lágrimas já haviam secado antes mesmo da conversa. Permaneceu imóvel, olhando pela janela, enquanto a noite de abril descia devagar, refletindo-se nas poças deixadas pela chuva recente. Os faróis tremeluziam no asfalto molhado, como se a primavera, em sua chegada, trouxesse não só a promessa de renovação, mas também a lembrança dolorosa de que algumas coisas, uma vez quebradas, não voltam a ser como antes. A primavera não esperava ninguém, nem os infelizes, nem os desolados. Maio chegou chuvoso e úmido, como se a natureza chorasse uma paixão perdida. Olga acordava todas as manhãs no sofá, do lado onde antes dormia Maxim. O travesseiro há muito perdera seu cheiro, mas ela ainda o apertava contra o peito, tentando reter os fragmentos de memória que escorriam entre os dedos. Em 2 meses de solidão, o pequeno apartamento parecia ter crescido, ficando mais vazio e mais frio. O espaço que Maxim deixará para trás transformará-se em uma presença tangível, um silêncio ecoante, mudo, mas persistente. O salário de professora primária mal dava para o essencial. Olga aprendeu a economizar em tudo, apagava a luz ao sair do cômodo, comprava apenas o que estava na lista, remendou as calças justas até não aguentarem mais. Na escola mantinha postura. Os alunos não podiam ver suas lágrimas, só seu sorriso, só sua atenção aos pequenos triunfos e tropeços deles. Mas à noite, sozinha, permitia-se um pouco de desespero, apenas o suficiente para não se afogar nele. Enquanto isso, Maxim alugava um canto no apartamento de um ex-colega de fábrica por 30 rublos ao mês. Um sofá surrado com mola saltando pela espuma gasto, uma mesa coberta por toalha de óleo, um rádio empoeirado na janela. Tudo alheio, temporário e emprestado. No início, Ilina ocupava todos os seus pensamentos. Encontravam-se depois do trabalho, iam ao cinema, sentavam-se no café La Conca diante de xícaras de café barato. Ele ouvia seus relatos sobre teatro, livros, viagens pelo país e tentava se encaixar em um mundo que sempre lhe pareceu distante. Mas, aos poucos, o encanto se dissipou. Ilina era exigente. Desgostava-se de suas mãos ásperas, marcadas pelo óleo das máquinas, do fato de que ele não podia levá-la a restaurantes, de que seu futuro parecia tão limitado quanto seu salário. Você poderia estudar, dizia ela, mexendo o café com ar pensativo. Tem potencial. Um técnico, quem sabe até uma faculdade. Para quê? Perguntava Maxim. Para ter mais. Você não quer mais do que isso? Em sua voz havia um tom de decepção leve, e foi então que ele percebeu. Não sabia mais o que queria. Tudo aquilo que desejara um ano antes, um apartamento próprio, um trabalho estável, uma mulher que o amasse, já fora seu. E ele mesmo destruíra tudo por uma miragem de algo maior, algo diferente.
No início de junho, Elina anunciou que voltaria para a capital da região. Não era nada pessoal, evitava olhar nos seus olhos. Simplesmente não havia perspectivas ali, nem para a carreira nem para eles. Maxim assentiu. Não tinha argumentos. Encontrarão-se por acaso no mercado municipal num sábado qualquer. Olga examinou batatas com cuidado, virando cada uma entre os dedos, enquanto Maxim comprava leite em garrafas de 3 litros no balcão ao lado. Olá, disse ele, e ela estremeceu ao reconhecer a voz. Olá, respondeu, sem levantar os olhos. Ambos estavam mais magros, com olheiras fundas. Olga tinha sombras sob os olhos que não existiam antes. Maxim deixará a barba crescer, não por estilo, mas por cansaço de se barbarear todas as manhãs. Como você está? Perguntou ele, embora a pergunta soasse vazia. Bem, mentiu ela, finalmente olhando para ele. E você? Igual. Ficaram ali, entre o burburinho das barracas, o cheiro de picles e verduras frescas, rodeados por vozes estranhas, sem saber o que dizer. Maxim notou como ela contava moedas com cuidado, tirando-as de uma carteira gastas, como escolhia as cebolas mais baratas, deixando de lado as mais frescas e caras. Como amarrava a sacola com nó duplo, para que nada se perdesse no caminho. Algo apertou-lhe o peito. Foi ele quem a condenara àquela economia mesquinha, aquele isolamento, aquele cansaço nos olhos. Vou embora, disse Olga, pegando as sacolas. Deixe-me ajudar, estendeu a mão para a sacola. Não precisa, ela se afastou. Já me acostumei. Aquelas palavras simples doíram mais do que qualquer grito. Raíssa Petrovna serviu ao filho uma tigela de borscht, colocando ao lado uma fatia de pão preto. Come enquanto está quente, disse, sentando-se à sua frente. Ele obedeceu ao mecânico. O caldo era denso, aromático, com um pedaço de carne boiando entre beterraba e repolho, igual ao da infância. Vi ela hoje, confessou, sem tirar os olhos do prato. No mercado. E como está? Mal respondeu Maxim, embora ela não demonstrasse. Mas não reclama. Raíssa Petrovna suspirou. O orgulho é uma boa qualidade, disse. Mas às vezes ele atrapalha a felicidade. Não sei o que fazer, admitiu o filho. Disse tantas coisas a ela. Tanto tempo se passou. Pergunte a si mesmo. A mãe pousou a mão em seu ombro. Onde você está melhor? Com ela ou sem ela? Maxim calou-se, mas a resposta já ecoava dentro dele. Sabe, filho, Raíssa Petrovna olhou para além dele, como se visse algo invisível aos outros. Um sofá sem dono é só um móvel. Uma casa sem amor é só 4 paredes. Pense nisso. À noite, Maxim ficou muito tempo junto ao arbusto de lilazes perto de casa. As flores de maio já murcharam, mas as brancas de junho começavam a desabrochar, enchendo o ar com um perfume doce. Ele colheu alguns ramos com cuidado, tentando não danificar a planta. O prédio, a escada, a porta, tudo lhe era familiar. Sua mão tremia ao apertar a campainha. Olga não abriu de imediato. Quando apareceu, segurou-se ao batente como se temesse cair. Posso entrar? Perguntou Maxim, oferecendo-lhe o buquê de lilazes. Ela recuou em silêncio, deixando-o passar pela porta que já fora deles dois. Dentro, tudo parecia igual. As mesmas cortinas, os mesmos livros nas prateleiras, o mesmo sofá bordô encostado na parede. Só o ar mudará, mais seco, mais quieto, como se a vida tivesse sido sugada dali. Vim para conversar, disse ele, sentando-se na beirada do sofá, no lugar que antes era seu. Sobre o quê? Olga sentou-se à sua frente, segurando os lilazes sem saber onde colocá-los. Maxim respirou fundo, juntando forças. Entendi tudo, Olia. Elina foi embora. Mas não é isso. Fez uma pausa. Eu errei. Errei feio. Ela permaneceu calada, olhando para as flores. Lembra quando compramos este sofá? Passou a mão pela tapeçaria desgastada. Você sentou nele e disse, este é o nosso sofá. Eu estava contando dinheiro, achando caro demais. Depois, dei tudo que tinha guardado para o motocicleta. Eu não sabia, murmurou Olga. Não queria que soubesse. Tentou sorrir. Quis ser forte. Depois, tive medo de não ser bom o suficiente para você. Afinal, sou só um operário. E você merece mais. Nunca pensei assim, ela finalmente levantou os olhos. Nunca. Ouvi bem? Agora sei, assentiu Maxim. Mas percebi tarde demais. O silêncio que se instalou não era hostil, mas doloroso, como uma ferida que cicatriza devagar. Eu esperava por você, disse Olga de repente. Todas as noites sentava aqui e esperava, mesmo quando sabia que você não viria. Me perdoe, a voz de Maxim falhou. Se puder. Ela colocou os lilazes na jarra com gestos lentos, como se realizasse um ritual sagrado. O perfume das flores encheu a sala, afastando o vazio e o frio. Sabe o que aprendi nesses 2 meses? Perguntou, sentando-se ao seu lado no sofá.
Que lar não são paredes. Lar é quando você espera alguém e sabe que ele voltará. Lar é quando cada coisa guarda uma memória de vocês dois. Quero voltar para casa, disse Maxine simples. Se você permitir. Em vez de responder, Olga estendeu a mão e tocou sua face com uma delicadeza que parecia temer que ele pudesse desaparecer entre seus dedos. Um ano depois, Aneca nasceu em maio pequena, de voz firme, com uma penugem clara no alto da cabeça. Olga amamentava sentada no sofá junto à janela, cantando as mesmas canções de ninar que sua mãe entoava para ela na infância. Maxine as observava da porta, incrédulo diante da própria felicidade, pensando em como esteve perto de perder tudo aquilo para sempre. O sofá deixou de ser um lugar para dois. Agora abrigava uma família. Nele liam histórias antes de dormir, brincavam de palminhas, construíam fortalezas com travesseiros. Nele adormeciam juntos nos fins de semana, encolhidos uns contra os outros como gatinhos ao sol. 5 anos depois, quando receberam um apartamento de 3 quartos no novo bairro amplo, ensolarado com sacada e varanda, a primeira coisa que Maxine carregou para o caminhão de mudança foi o velho sofá bordô. Por que está levando isso? Espantou-se o carregador. Comprariam um novo. Hoje em dia tem de tudo nas lojas. Este tem valor, respondeu Maxine secamente. 10 anos se passaram. Mãe, por que não jogamos fora esse sofá velho? Perguntou Aneca aos 12 anos enquanto fazia a lição. Ele é pré-histórico. E as molas rangem. Olga ergueu os olhos do livro e olhou para a tapeçaria gastas, os braços de madeira polidos por anos de toques afetuosos. Sabe, filha, disse, sentando-se ao seu lado, este sofá nos ensinou a dar valor a um lar. Toda vez que olho para ele, lembro como eu e seu pai éramos jovens, como sonhávamos, como brigávamos e fazíamos as pazes. Aneca passou os dedos pela textura áspera do tecido, conhecida desde a infância. Então é como uma máquina do tempo? Perguntou com a franqueza das crianças. De certo modo, sorriu Olga. Ele guarda nossas memórias. E ainda nos lembra que um lar de verdade não é só um teto. É um lugar onde sempre te esperam com amor. Onde estão as pessoas que mais importam. Do lado de fora, caía a primeira neve do ano, cobrindo a cidade com um manto branco. Na sala ao lado, Maxine mexia no novo televisor. Da cozinha, vinha o cheiro de uma torta de maçã. Uma noite comum de uma família comum. Olga observava a filha, os cabelos claros, iguais aos de Maxine, o queixo teimoso que herdara dela mesma, e refletia que a felicidade verdadeira não estava nos momentos extraordinários. Estava em reconhecer o valor do que se tinha ali, naquele instante. E o velho sofá bordô, junto à janela, parecia sentir com um rangido discreto, como se fosse o guardião silencioso daquela história. Um testemunha mudo do amor que resistir às provas e sair ainda mais forte.